Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma tarde aqui na nossa casa, o Despertar da Consciência. Hoje nós teremos uma palestra com a nossa irmã Cleo, trabalhadora da nossa casa. Eu peço a vocês que coloquem os celulares no silencioso para que a gente possa aproveitar bem este momento. Hoje nós vamos falar sobre o tema retribuir o mal com o bem. O apóstolo Paulo de Tarso, ele traz uma frase que a nossa irmã vai muito bem explanar para nós hoje. Examinai tudo, retende o bem. E aí a gente vai compreender. Aqui a gente pode também, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, pode comentar também. Aqui o nosso espaço é livre para que a gente possa ter uma melhor compreensão, tá bom? Então vamos iniciar fazendo a prece de abertura. Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade que nos acompanham na nossa casa nessa tarde de hoje e sempre. Mais uma vez estamos aqui reunidos para compreender o Evangelho de Jesus e poder aplicar melhor na nossa vida. Que possamos neste momento abrir os nossos ouvidos e as nossas mentes e também o nosso coração, para que ao aprendermos também nós possamos aplicar na nossa vida. Que a nossa irmã faça o uso de palavras simples e esclarecedoras, para que assim a evolução aconteça a cada dia, mais e mais. Que assim seja. Uma boa palestra a todos, que eu vou ficar ali com minhas crianças. Boa tarde a todos. É um grande prazer poder estar aqui nessa tarde, trazendo mais uma reflexão do Evangelho de Jesus, sempre com o esclarecimento da doutrina espírita. Que o Mestre Jesus se faça presente e que os irmãos possam vibrar vibrações amorosas para que a gente possa construir juntos mais esse aprendizado, né? A gente traz hoje esse tema: retribuir o mal com o bem. Vamos refletir um pouco, não é? Bom, a gente passa na vida por algumas dificuldades, não é? Por exemplo, vamos voltar aqui no tempo, quando nós éramos bem pequenininhos. O desafio que foi aprender a andar. Quando a gente para hoje e pensa e vê uma criança, e a gente, puxa, como é difícil aprender a andar. Mas quando a gente aprende a andar, além da alegria imensa de aprender, a gente não quer mais engatinhar, não é? Nem quer mais colo, só quer correr. E coitados dos que nos cuidam, né? Tem que correr atrás de nós. Então, mas é um desafio aprender a andar. Passado o tempo, eu estou trazendo os meus desafios, né? Outro grande desafio que quem conseguiu andar de bicicleta, para mim foi uma das coisas mais difíceis. Não sei para vocês, mas é um desafio aprender a se equilibrar em cima de duas rodas, né? Quem não aprendeu a andar de bicicleta, mas que pilota uma moto, também sabe que é uma atenção redobrada em relação a quem dirige um carro, não é? Mas quando a gente aprende, também é uma alegria imensa estar equilibrado sobre duas rodas. E aquelas pessoas que fazem malabarismos de bicicleta, então, que andam numa roda só, que viram, que rodopiam, não é? Aquelas apresentações belíssimas, e a gente fica imaginando
é um grande desafio que a gente superou e aprendeu, não é? Então a vida, ela nos apresenta diariamente inúmeros desafios, inúmeros, não é? E o apóstolo Paulo, em Romanos, nos diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Porque o mal, nós estamos num plano de prova e expiação, não é mesmo? Então todo mundo concorda que viver num planeta como esse que nós vivemos é um desafio. Concordam? Acordar e superar todos os dias as dificuldades que a vida nos apresenta. Cada um dentro das suas dificuldades. Para uns é mais simples, para outros é menos simples e para alguns é extremamente complicado, porque cada um de nós está num determinado lugar, né? Um determinado degrau do processo evolutivo. Então a gente vai refletir um pouco sobre essa passagem, sobre essa reflexão do nosso irmão Paulo, não é? Começando com o Livro dos Espíritos, que é a nossa base, não é? O Livro dos Espíritos é o fundamento, é da onde começa todo o desenvolvimento da doutrina espírita. E na questão 630, Kardec pergunta: como se pode distinguir o bem do mal? Será que existe uma forma de nós sabermos o que é o bem e o que é o mal? Alguém tem alguma sugestão? Como é que nós poderíamos fazer isso? Aquilo que prejudica a outra pessoa Não pode ser bom, né? não pode ser bom. E prejudicar a si mesmo também, né? Exato. Na pergunta 632, quando Kardec pergunta, os espíritos respondem. A resposta é simples. Quando você só pode fazer para o outro aquilo que gostaria que vos fosse feito, não é? É isso que realmente falou agora. Se eu prejudico alguém, não pode ser o bem. Mas os espíritos respondem assim: o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus. E o mal é tudo que dela nos afasta. Então, primeiramente, nós precisamos conhecer a lei. E é por isso que nós estamos aqui hoje e outros dias, não é? Buscando essa compreensão. Para a gente poder entender a lei, para a gente poder cumprir a lei, não é mesmo? Então, a lei de Deus, nós temos dois momentos, não é? Nós temos um momento lá atrás, quando Moisés nos traz, não é? E Moisés, ele traz os 10 mandamentos e traz outras leis. Mas é interessante que o que ficou gravado na nossa mente, na grande maioria de nós, é aquela que nem é de Moisés: olho por olho, dente por dente. Ou seja, no popular, bateu, levou, não é? Quando Moisés trouxe os 10 mandamentos: não matarás, amarás seu Deus, respeitará o próximo. Se a gente for esmiuçar a lei mosaica, ela não fala de olho por olho, dente por dente, não. Mas quando a gente faz uma reflexão, e vai lá para o Antigo Testamento, em algum lugar nós compreendemos que é para a gente revidar. Compreensão nossa, porque ainda estamos presos a algo que nos impede de seguir, não é? Quando a gente faz essa reflexão, não é? O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus. É preciso que a gente reflita um pouco sobre a lei.
Nas nossas pesquisas, eu gosto muito de assistir palestra, né? Quando eu vou preparar para ouvir o que é que está sendo dito na seara espírita, para a gente ser coerente, não é? E alguns irmãos dos quais eu pude ouvir, a reflexão acerca dessa nossa dificuldade de compreender esse ensinamento, não é? De vencer o mal através da prática do bem, nos remonta aos processos reencarnatórios. Quando a gente lembra, não é? Primeiramente, vamos fazer uma reflexão seguinte. A maioria de nós aqui presente hoje é espírita, não é? A maioria, porque eu estou vendo alguns irmãos que eu não conheço, né? Não sei se são espíritas, não é? Mas a reencarnação, ela é um fundamento da doutrina espírita. Todos os ensinamentos da doutrina, eles têm esse fundamento. A clareza do ensinamento passa pela compreensão da reencarnação. Quando a gente, nesse processo de refletir sobre a reencarnação, lembra que nós estamos num planeta de prova e expiação. A Terra é um planeta de prova e expiação. Há muito tempo que a Terra é um planeta de prova e expiação. E nós estamos aqui ainda. Então, faz muito tempo que nós estamos num planeta de prova e expiação. Concordam? Alguns milhares de anos, alguns menos de muitos milhares, mas nós estamos aqui há muito tempo. E por que nós estamos ainda aqui há muito tempo? Então, Paulo nos diz que é a nossa dificuldade de viver o bem, que é a lei de Deus. Deus nos propõe que nós possamos fazer o melhor que nós pudermos fazer até o limite das nossas forças. Então, cada um tem um limite. Então, cada um vai fazer o bem da sua forma, mas sempre com essa percepção. O bem é aquilo que nos ajuda a nos transformar para melhor. E se a minha ação está me impedindo de ser uma pessoa melhor, não é o bem. Tá certo? E aí, em cima disso daqui, então, tá lá, né? O bem é a lei de Deus e não fazer o bem nos afasta da lei de Deus. Ok? E se nós estamos num planeta de prova e expiação, é porque nós não estamos fazendo direito, né? A nossa tarefa de casa está precisando ser repetida. Alguma coisa não está boa na nossa tarefa de casa, que a gente está precisando fazê-la muitas vezes, não é? Então, quais seriam as nossas dificuldades, não é? Para transformar essa tarefa numa tarefa mais fácil, não é? Aí a gente saiu buscando algumas dificuldades, não é? A primeira delas é o momento evolutivo que nós nos encontramos, planeta de prova e expiação. O que caracteriza um planeta de prova e expiação? O mal é a maioria. E aí voltamos novamente para nós. Quando a gente vai refletindo sobre a doutrina espírita, tem um capítulo que fala sobre a fé, eu gosto muito, e ele fala que é a fé, essa fé que é pautada na razão e no bom senso, que é coerente com a ciência e que atravessa os tempos sem precisar mudar, porque ela vai sendo atualizada com o tempo, porque é uma fé raciocinada, porque é uma fé que ela não é presa a dogmas, mas a fundamentos criados, construídos através da nossa compreensão. Não é? Então, cada um, dentro da sua condição, vai se fortalecendo na fé. E essa fé ela é transformadora, porque é uma fé firme, é uma fé que cresce, é uma fé que ensina, e se ensina, transforma. E transformar é para melhor. Ninguém se transforma para pior. Quando a gente faz algumas coisas que não são incoerentes, é porque a gente está mostrando quem a gente é realmente. Ainda não se transformou
nesse ser espiritual que nós buscamos ser, não é? Então, esse momento que nós vivemos de prova e expiação é um momento em que o mal reina, não é? E na minha fé transformadora, na nossa fé transformadora, como é que está a nossa relação íntima com o mundo? Nós estamos recebendo aquele mal, não é? As fofocas, as intrigas, as notícias que na grande maioria são falsas ou exageradas, e estamos propagando, ou nós estamos recebendo, estamos filtrando e só repassamos aquilo que está, lembra das peneiras, não é? As 3 peneiras, passamos nas peneiras, nos filtros, e aí retiramos o que há de melhor. E aí o que há de melhor é o que a gente compartilha, não é? Porque essa é a fé transformadora, que a gente possa fazer com o que nós temos aprendido um mundo melhor, não é? E essa é uma relação íntima com cada um, é que vai trazer, vai refletir, né? Não nos cabe dizer quem faz ou não faz, não é? Não é essa a proposta. Mas nós sabemos que estamos num plano de prova e expiação, e que nós estamos, e que não estamos pela primeira vez, e que já estamos aqui há algum tempo. Então, despertar, né? Despertar da consciência, que é na consciência que está a lei de Deus. E a consciência está nos chamando de novo. Você já fez isso. Não fez agora, mas fez antes. Em outra existência, não é? Então, lembrar disso, que nós somos reencarnacionistas, que nós não estamos aqui pela primeira vez e que muitas das coisas que nós fazemos hoje, nós já fizemos, caímos, fomos para o mundo espiritual, fomos preparados, e aí a gente conversando com os nossos orientadores espirituais, aí a gente disse, não, eu quero ir para uma família difícil, com pais que não me compreendam, com irmãos desarmônicos, porque eu preciso acelerar o meu processo. E aí, quanto mais difícil for o ambiente, melhor, porque eu estou preparado, e aí eu vou ser indulgente, tolerante, amoroso, misericordioso, e vou vencer a prova. E aí, quando as provas chegam, as reclamações. Meu Deus, por que você me deu esse pai, essa mãe, essa família, esse emprego, essa cidade? E aí vai indo. E aí nós nos esquecemos que nós somos reencarnantes, reencarnacionistas. Nós, na nossa grande maioria, partilhamos com a espiritualidade, com os benfeitores, a nossa encarnação, a nossa reencarnação. E escolhemos algumas provas. E viemos para cumpri-las da melhor forma. Por isso é que a gente precisa estar atento a esses fundamentos, porque são eles que vão nos dar a força e a coragem que nós precisamos para vencer. Aí passamos pela prova e expiação, né? Nosso primeiro momento, não é? E depois, outra coisa que nos impede, que nos dificulta, não é? A influência do meio. Não é? Nós estamos no meio em que nós somos bombardeados o tempo todo, porque nós não fomos criados para viver só, não é? Então, a gente está ali, conversando harmonicamente, e chega alguém e começa a disparar, não é? E dizer algumas coisas que nos machucam. E aí a gente vai lembrar que, no mínimo, nós sempre vamos ter 2 escolhas. A primeira, que é estar no automático. Bateu, levou. Está falando comigo e eu vou responder porque eu não guardo desaforo. Eu não levo o desaforo para casa. Esse está no automático. Por isso que nós estamos aqui. Mas tem outro. Não é comigo. Mesmo que seja. Porque muitas vezes a gente vai observar o quê? Determinadas pessoas têm um comportamento difícil porque ainda estão nesse degrau. Então, aonde elas estiverem,
elas são desarmônicas. Então não é comigo, nem é com A, nem é com B, é com ela mesmo. Ela não está bem com ela e está numa tempestade envolvendo todos na tempestade dela. Mas eu não preciso me envolver. E aí a gente vai lembrar, silêncio é prece. E a gente não responde. E aí a gente vai lembrar de um recurso dado por Deus a todas as criaturas, que é a prece. Então, enquanto aquele irmão, que é um irmão, a gente não pode perder esse foco. É um irmão, é uma irmã nossa, é um irmão. Está ali naquela agitação, a gente está rogando a Deus, a Jesus e aos benfeitores espirituais que possam envolver aquele espírito. E aí a gente não está mais falando com a pessoa. A gente está rogando por aquele espírito que está passando por uma prova e está precisando naquele momento de muita ajuda que a gente não pode dar. Porque se a gente falar, talvez a gente crie um conflito maior ainda. E aí a gente vai rogar. E esses fluidos da nossa prece vão ser usados, se é uma prece de coração, né, de verdade, uma prece realmente com o desejo de ajudar, vão ser trabalhados para acalmar aquele espírito. E aí aquele irmão vai se acalmando, e a conversa continua, e todos que estiverem ali naquele ambiente vão se esforçar para fazer de conta que aquilo não existiu. Porque não tem constrangimento maior do que aquele irmão passa por uma dificuldade, cria um constrangimento e depois todo mundo fica, uma expressão que eu aprendi aqui e que incorporei no meu vocabulário, moendo. Que é típico, né? Eu acho muito legal. E isso machuca mais ainda, porque fica lembrando o tempo todo o tamanho do equívoco cometido. E isso não é uma coisa boa, não é caridoso, não é? Então, é uma coisa simples? Não. Mas é necessário? É. E com a prática, vai se tornar simples. Porque a gente vai vigiar os nossos pensamentos, vai vigiar os nossos sentimentos e vai devolver para o irmão o melhor até o limite das nossas forças. E aí o meio não vai mais influenciar. Por quê? Porque nós somos propagadores da Boa Nova. E a missão do cristão é ser exemplo de Jesus aonde ele estiver. E aí essa lembrança. Esse é o nosso compromisso, nós estamos aqui para isso. Para fazer o melhor que nós podemos fazer, cada um no degrau que estiver. Tá certo? Então são esses dois grandes desafios que nós temos para superar essa ação no bem, né? Outra coisa interessante, quando a gente vai refletir, está na pergunta 642. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? A pergunta de Kardec. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? E os espíritos nos respondem, não. Eu gosto muito dessas respostas, que elas são taxativas. A pergunta, será suficiente não fazer o mal? E os espíritos respondem, não. Não tem, eles são assim, incisivos, não é? Mas aí vem o complemento. É preciso fazer o bem, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Quando a gente reflete sobre isso, aí a gente fica pensando, retribuir o mal com o bem. Ou seja, entender o outro, saber que aquilo que o outro está dizendo se refere muito mais a ele do que aos outros,
se refere muito mais a nós, não é? Tem uma passagem do Evangelho que diz: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, muitas vezes, é como aquele irmão está se sentindo. E o que ele está expondo, o que ele está verbalizando, nada mais é do que é como ele está se sentindo. E quando a gente responde na mesma sintonia, é a gente que se compromete. Tem aquela passagem, né? Não é nenhuma passagem, é uma fala de Chico. O mal que você me faz, não me faz mal. Mas o mal que eu lhe faço, me faz mal. Porque só me faz mal aquilo que eu emito. Porque a lei é ação e reação. Causa e efeito. Vai e volta. Então, todo mal que eu enviar para o universo vai me devolver, porque é uma lei. Não é castigo divino, não. É colheita. Aquilo que a gente faz, a gente colhe. Se eu planto bem, eu colho bem. Se eu não planto bem, não posso colher, não é? Então a reflexão é essa. É preciso fazer o bem, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido pelo bem que foi deixado de fazer. Então, por isso, é que só não fazer o mal não é suficiente. E aí a gente vai pensar assim, nós temos muito assim, talvez, né? Mais ou menos. Nós temos algumas expressões, talvez dê certo, como é que dá, mais ou menos, né? Nem para cá nem para lá. Só que o Evangelho não é nem de talvez nem de mais ou menos. Que a sua palavra seja sim, sim, não, não. Então a gente precisa fazer escolhas. Porque nós estamos num plano de prova e expiação. E com certeza estamos querendo sair daqui para um mundo melhor, para o plano de regeneração. E só poderemos sair quando nós tivermos feito as nossas reparações. E quanto mais rápido nós fizermos, e aí tem aquela passagem, né? Que um ato de amor cobre 1 milhão de pecados. Então, quando a gente faz o bem, não é para o outro, é para a gente. Primeiro porque dá uma calma, assim, dá uma serenidade, dá uma plenitude diferente de quando a gente faz o mal. Quando a gente faz o mal, a gente fica angustiado. Quem tem problema de pressão, a pressão sobe. Quem tem problema de diabetes, a taxa de açúcar sobe. O corpo adoece. Quando a gente faz o bem, o corpo se trata, não é? É terapêutico. Nós nos curamos através do bem, não é? Então, pensando sobre isso, a gente vai ter algumas, assim, a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, não é? Ele nos dá o passo a passo, não é? O Evangelho, ele é um mapa. Quando a gente era pequena, a gente gostava muito daquelas brincadeiras de busca ao tesouro, né? Na Páscoa era escondido os ovos e fazia as marquinhas dos coelhos, e quem achasse primeiro achava os ovos melhores, não é? Então todo mundo corria para procurar. E o Evangelho, ele é esse mapa. Só que não tem ovos de Páscoa no final do mapa, não. Mas tem essa felicidade relativa a nós encarnados, não é? Quando a gente consegue seguir o passo a passo que Jesus nos deixou, não é? E aí ele vai dizendo o seguinte, que para que a gente possa refletir sobre isso, a gente precisa de algo chamado disciplina. Algum tempo atrás nós conversamos sobre isso, que espíritos indisciplinados demoram mais para progredir, porque a disciplina, ela cria um sistema, assim, não vou dizer sistema não, mas uma rotina, né? Uma forma correta de fazer as coisas. E à medida que a gente vai fazendo, a gente vai se acostumando a fazer as coisas certas. E aí elas viram rotina, não é? Então falta disciplina para a gente, para que a gente possa refletir sobre isso, não é? Então, que sejamos espíritos mais disciplinados, não é? Falta outra coisa que a nossa irmã falou na semana passada, a humildade. Nos falta humildade. Por que nos falta humildade?
E quando a gente quer retribuir algo ruim, é porque nós não nos sentimos merecedores. Quando uma pessoa nos agride e a gente acha que não fez nada para receber aquilo, nós nos sentimos vítimas, não é? Por que essa pessoa me trata dessa forma? Eu sei que eu não faço isso. Será que eu não faço mesmo? Será que de vez em quando eu não sou áspera, não sou rude, indiscreta, maledicente? Eu ainda estou no plano de prova e expiação. Então ainda tenho mais imperfeições do que virtudes. E o orgulho é que impede que nós vejamos as nossas imperfeições. Então, o que é o oposto do orgulho? Humildade. Então, está nos faltando humildade, e porque nos falta humildade, nós retribuímos o mal com o mal. Na hora que nós lembrarmos de novo, sou reencarnante, já estive aqui. Então, se não foi dessa encarnação, foi de outra, porque eu ainda estou aqui. E aí, a questão do bem sofrer e do mal sofrer, né? Se eu passo por aquele sofrimento, não é? Que é uma oportunidade, da melhor forma, aprendi com ele. E da próxima vez não é sofrimento, porque eu já aprendi, já sei como fazer para que aquilo não aconteça novamente, tá certo? Outra dificuldade nossa, que é consequência da nossa falta de humildade, que é o quê? O perdão, né? Quando a gente não perdoa, a gente não consegue refletir, não é? Não consegue pensar de outra forma, não é? Só que aí a gente vai lembrar de novo. O perdão, ele pede uma indulgência. E todos nós precisamos de indulgência. O que é indulgência? É olhar o outro com amor, né? Com afeição, com cuidado, porque nós somos capazes de cometer os mesmos erros ou de cometer erros piores. E quando a gente consegue perceber isso, a gente não vai ter ainda, provavelmente, a capacidade de perdoar, porque o perdão não é uma tomada, né? Que a gente liga e acende. Mas já é um passo, não é? Poder olhar o outro de uma maneira diferente, sem ódio, sem rancor, sem mágoa. Porque a gente vai lembrar o seguinte: só se nós fôssemos espíritos puros. Você está ali, não é? Trabalhou, conquistou com muito sacrifício, carro, celular, ou sei lá, qualquer bem material. Você trabalhou, não foi fácil. Aí vem alguém e leva. Dá para ficar feliz com a ação dessa? Dá para bater palmas e falar: oh, que bom que você levou meu carro, meu celular, meu dinheiro, né? Não dá para ficar feliz, né? Não tem como, não é? Então, no primeiro momento, realmente vai ter um sentimento, puxa, mas vai passar, porque tudo que é ruim passa. E às vezes não passa por quê? Porque a gente fica alimentando. Quando é que a gente alimenta? Cada vez que a gente lembra, a gente sente da mesma forma como se tivesse sido naquele momento. Às vezes a gente já conseguiu outro celular melhor do que aquele que foi perdido. Já conseguiu um carro, uma casa, ou sei lá o que, melhor do que aquela que nós tínhamos. Mas ainda assim, quando a gente lembra, a gente ainda lembra com a mesma mágoa e com o mesmo ressentimento, como se tivesse acontecido naquele dia, não é? Então, é deixar ir. Não é bom, não é bom lá, claro que não é bom. Sem falar na questão da perda material, tem a questão das perdas emocionais, porque uma pessoa que é assaltada, ela vai ficar algum tempo sobressaltada, temerosa. Algumas, dependendo do nível, vai precisar de ajuda especializada, né? Uma terapia, tal. Não é fácil, não é fácil. Mas passou. E aí é preciso descobrir os recursos para que o mal não seja tão grave até o ponto de que eu possa refletir de uma forma diferente e não sentir mais com a mesma mágoa
e com o mesmo ressentimento. É isso que o Evangelho nos ensina, que a gente vai buscar esses mecanismos para que a gente trabalhe dentro da gente. Não é tomada, não é automático, não vai ser do dia para a noite. Mas se a gente refletir, a gente vai conseguir. Porque a gente tem aí na história da doutrina do Evangelho muitos irmãos que conseguiram superar. Quando a gente vê a história dos apóstolos, lá atrás, a gente vê quanta coisa eles superaram, quanta coisa eles passaram e depois eles superaram por conta da missão, do propósito, né? Quando a gente olha a história do Chico Xavier tinha muita doença. Ele era um espírito que tinha bastante, algumas, né? Tinha algumas doenças, mas as doenças não impediram ele de cumprir a missão que ele se comprometeu, não é? Que ele vou fazer, e veio e fez. E tantos outros, né? Chico me veio agora, mas a gente for ler, a gente sabe que existem muitos outros irmãos que conseguiram, não é? E aí a gente vai lembrar, né, do Evangelho, e tem uma passagem que está lá em Mateus, no capítulo 5, versículos 23 a 25, que diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. E depois, vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Vai estar lá em Mateus. Quando a gente traz essa passagem à luz da doutrina espírita, a gente sabe o quê? Que nós estamos aqui para isso, para nos reconciliar com todo o mal que nós tivermos praticado, ou aqui, ou em outra existência. E aí Jesus nos aconselha: reconcilia-te enquanto estás a caminho, porque aqui é mais simples. Aqui a gente pode fazer essa reconciliação através de um serviço, não é? A gente presta uma ajuda, a gente dá um amparo e vai compensando, através do nosso trabalho do bem, aquele mal que a gente tenha feito. Não precisa nem do irmão saber que são os infortúnios ocultos. A gente pode ajudar aquela pessoa que a gente sente que tem alguma antipatia por a gente. Vamos acabar com essa antipatia, vamos trabalhar no bem. Não precisa chegar lá e dizer: olha, eu sei que você não gosta de mim, diga aí o que eu faço. Não vai ajudar, né? Mas aí, através da observação, através da nossa determinação de fazer o bem até o limite das nossas forças, nós vamos poder encontrar um caminho. Outra coisa, os benfeitores espirituais, eles estão atentos. Quando a gente faz uma prece, aquelas preces sentidas, e pede ajuda, eu preciso encontrar um caminho para me reconciliar com determinada pessoa. Vai aparecer que quando a gente quer fazer o bem, as oportunidades aparecem. Assim como quando a gente não quer fazer, as oportunidades também aparecem. Não é mesmo? E aí, na passagem do Evangelho, onde está essa inserção, não é? Amai os vossos inimigos, tem a orientação, não é? Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. E é o que amai os vossos inimigos e fazer o bem aos que vos odeiam. Tem toda a passagem, mas a gente vai se prender aí. Porque amar as pessoas que nos amam é muito simples. E a gente sabe que o mérito, ele é proporcional à dificuldade da prova. Quanto mais difícil for a prova, maior o mérito. A gente vê isso nos concursos. 2, 3 vagas. Tem que estudar muito para passar. Quem se matricula no concurso e só vai fazer a prova, a probabilidade de passar é praticamente nula, né? É nula. E aquela pessoa vai se empenhar o máximo que ela puder para
alcançar. Então, o mérito, ele é proporcional à dificuldade da prova. Então, amar aquele que nos ama, qual é o mérito? Qual é o esforço que a gente faz para abraçar, né? Para ajudar aquelas pessoas que a gente já chega e já vê aquela luminosidade, não é? Tem pessoas que quando a gente chega, elas já emitem para a gente uma luz. E a gente já se sente envolvido por aquela luz. Então, mas tem pessoas que quando a gente vê, a gente já sente dentro da gente, oh meu Pai, me ajude. Então está aí o desafio, não é? Amai os vossos inimigos e fazer o bem aos que vos odeiam. E aí ele continua, amar o inimigo não é como o amigo, que com o amigo você sente o coração batendo mais forte. Amar o inimigo é não desejar o mal e é fazer o bem sempre que a oportunidade apareça. Então, o que é que o Evangelho nos pede hoje, nessa passagem, quando ele nos convida a retribuir o mal com o bem? Que nós possamos, através da nossa ação, porque o que transforma não é o que a gente diz, o que transforma é o que a gente faz. Desejar para o outro o melhor, fazer para o outro o melhor, assim como nós gostaríamos que nos fosse feito. E nessa tarefa de fazer o bem, a gente vai fazendo as nossas reparações. E muitas vezes nessa corrente, voltando à questão, né, nós sermos reencarnacionistas, aquele irmão diretamente não é o irmão que nós tivemos alguma dificuldade em outras existências, mas nós estamos o tempo todo convivendo com os nossos irmãos desencarnados. E muitas dessas vezes nós estamos ajudando algum desses irmãos que aquele irmão desencarnado ainda está aqui porque queria ajudar e não conseguia. E quando a gente ajuda, a gente ganha um amigo desencarnado, um amigo que está lá no mundo espiritual e que através da nossa ação do bem vai também nos ajudando a resolver nossos problemas. Aquele que, de certa forma, até nos prejudicava por conta das nossas ações, hoje nos vê com outros olhos. E pode, nesse ambiente dos desencarnados, dizer, olha, veja o esforço que o irmão está fazendo, olha. E ele fez de forma interessada. Ele nem sabe que fez, porque ele não está vendo. Porque o verdadeiro bem é aquele que não tem segundas intenções. É aquele que eu faço pelo meu desejo de fazer, não é? E aí tem alguns desafios que são lançados nas redes sociais. E teve um dia desses que tinha um desse assim, né? Que a gente se desafiasse a fazer uma boa ação por dia. Bastava uma. E no final do mês nós teríamos feito pelo menos 30, não é? Mas a boa ação não é aquela que a gente faz e posta em rede social, não, viu? É aquela que a gente faz e guarda no nosso coração. E fica pensando, puxa vida, hoje eu fui dormir melhor do que acordei. Meu dia hoje terminou melhor do que começou. Hoje eu pude sentir a presença dos benfeitores espirituais mais do que daqueles irmãozinhos que ainda se comprazem com as minhas ações desequilibrantes. Porque a gente sabe quando as nossas ações são boas, a gente já tem nossa consciência que nos indica. E aí, meus irmãos, encerrando, né, que o nosso tempo está chegando, que a gente possa pensar sobre isso. Amar os nossos inimigos, não é? E aí a gente vai estar verdadeiramente vivenciando a fé transformadora, que é aquela fé, né, que remove as montanhas, que remove as nossas montanhas da indiferença, da mágoa,
do ressentimento, não é? E que a gente possa levar para casa, cada vez que a gente tem essa oportunidade, essas reflexões. E quando nosso coração aperta, porque as coisas não aconteceram como a gente esperava, que a gente possa lembrar que Deus não nos desampara. E que se nós estamos passando por alguma situação que ainda não compreendemos, com certeza é uma oportunidade que nós estamos recebendo de trabalhar na seara do bem. Que possamos fazer essas escolhas. E assim como o nosso irmão Paulo de Tarso nos diz, que possamos ver tudo, mas só reter o que é o bem. Que Jesus possa nos abençoar e que a nossa semana seja repleta de oportunidades de fazer o bem. Muita paz a todos. Então, que nós possamos refletir, né, sobre essas palavras de hoje que a nossa irmã nos trouxe. Nós queremos agradecer a Cleo por essa reflexão, que nós possamos atuar sempre na nossa vida. Alguns avisos da nossa casa. No sábado, hoje, né, nós temos o estudo, a palestra, em seguida temos o passe e depois o estudo, uma semana do Livro dos Espíritos e outra semana no estudo do Evangelho. Hoje será o estudo do Evangelho, logo após o passe. Também nós temos o trabalho de vibração na segunda-feira, às 6 horas, às 18 horas. Então, temos uma caixinha aí atrás, onde vocês podem colocar o pedido de oração. Aí temos pedidos para vício, saúde grave, saúde não tão grave, famílias, problemas familiares e espirituais, desencarnados também. E a gente percebendo essa semana, eu queria lembrar que é assim, se eu venho hoje para o centro e eu coloco um pedido de oração, nós vamos passar um mês, são 4 semanas. Então, se eu vim no próximo sábado, não precisa colocar novamente, porque nós estamos percebendo que o mesmo pedido está acontecendo todo sábado. Então, são 4 semanas que o seu papelzinho fica lá no envelope, tá bom? E aí, quando a gente vai fazendo, a gente vai perguntando, ou vocês tiverem alguma notícia do pedido de vocês, se a pessoa melhorou, ou se a pessoa desencarnou, que vocês possam também avisar para a gente, para que a gente possa ou substituir, né, se você já melhorou. Se a pessoa já está com a saúde restaurada, aí a gente vai dar espaço para outra pessoa. Então, aí não precisa que vocês fiquem comentando, mas se vocês desejarem falar, ou se a gente souber, né, se o pedido for nosso, aí a gente vai substituindo os papeizinhos. Também, na segunda, após a vibração, nós temos o estudo do Evangelho, o Evangelho no lar, aqui na nossa casa. Então, todo mundo também está convidado, quem desejar vir. E muitas pessoas estão procurando também para fazer o Evangelho nas suas casas. Então, se você desejar aprender como quais são os passos, você pode vir também na segunda, que nós estaremos aqui, para a gente ajudar. Também no dia 13 nós vamos retornar com o trabalho de fluidoterapia. Será às 19 horas. A gente vai falar novamente. Então, a fluidoterapia é um passe que ajuda no físico. Então, se você tiver alguma pessoa que você conheça, ou alguém, ou você mesmo tiver com algum problema de saúde, você pode vir. É um passe especial e vocês precisam vir mais cedo para que preencham uma ficha. E aí temos a fluidoterapia na maca e na
cadeira também. Aí os trabalhadores estarão, acho que a partir das 6 horas. Já tem gente aqui esperando para que receba a pessoa, faça a ficha da pessoa e que a pessoa também se harmonize, né? Muitas pessoas vêm caminhando e aí acontece. É um passe que demora uns 15 minutos a 20. Aí você tomou o passe e você pode ir para casa. Tá bom? Outro trabalho. Por enquanto só é esse aqui que a gente tem, que a gente está reativando na nossa casa. E desejamos a vocês uma semana de paz, de harmonia, e que vocês estejam conosco no próximo sábado. Teremos outra palestra e assim por diante. Também aí no nosso cartaz tem o número de pessoas da nossa casa que vocês podem ligar para tirar alguma dúvida. Nós pedimos então a nossa irmã que faça a prece final. Que possamos, nesse momento, serenar nossas mentes, nossos corações, nos colocando em sintonia com a espiritualidade maior que se faz presente, com os benfeitores espirituais que trabalham na nossa casa, rogando a Deus, nosso Pai amado, muita paz, muita harmonia, que fluidos salutares sejam derramados sobre cada um de nós, nos fortalecendo, nos reabastecendo, para que possamos assim refletir sobre o Evangelho, refletir sobre nossa conduta diante do Evangelho. Que o Mestre Jesus possa habitar os nossos corações e que através dessa reflexão do amor de Jesus possamos nos esforçar a cada dia para praticar, para conhecer e praticar os seus ensinamentos. Que a espiritualidade que se faz presente possa amparar a cada um, aliviando suas dores, suas angústias, e que possamos sair hoje daqui melhores, mais fortalecidos e mais encorajados. Que Jesus, na sua infinita bondade, esteja sempre presente. Que assim seja.